Olá, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado por tomar o tempo para assistir nosso programa, Uma Palavra Clara, e estamos tentando dar uma resposta bíblica a essa pergunta, se realmente há um só caminho para o céu. Muitas vezes eu falo com pessoas, pode ser numa viagem, ou no evangelismo, tocando portas, ou ali num ponto, esperando. Falei com várias pessoas. Às vezes eu chego a perguntar à pessoa, e se você morresse hoje, você teria certeza absoluta que tua alma estaria na presença de Deus? E houve vezes que uma pessoa falou comigo, pastor, eu sei disso. Pastor, com certeza. E às vezes eu pergunto, que bom. E como é que você chegou a ter aquela certeza? E houve muitas vezes que eu ouvi uma resposta triste, ao mesmo tempo que é interessante. É interessante porque a pessoa tem uma ousadia em responder, mas triste porque a resposta não vem da Bíblia. Houve vezes que a pessoa fala, pastor, vou para o céu. E eu falo, ótimo, e como é que você tem aquela certeza? E às vezes a resposta vem mais ou menos dessa maneira. Pastor, sempre foi cristão. Mas como assim? Meus pais sempre nos levavam à igreja, meu avô, ele sempre levava, todo domingo, ele, bora para a igreja, gente. Meu avô, ele levou a gente lá sempre. Eu participei no culto infantil, eu cantava no coral infantil, memorizei muito versículo. Pastor, a minha família, pastor, por gerações, até às vezes fala com sorriso e até risada. Pastor, a minha família é cristão 100%. Então você tem um costume familiar de frequentar um lugar ou participar de umas coisas, mas isso seria uma resposta adequada conforme a palavra de Deus? Pastor, eu tenho anos na igreja X. Não, pastor, houve um tempo na minha vida que eu me batizei, comecei a frequentar tal igreja, eu fiz um discipulado e, pastor, agora é só Deus, né? Caminhando com Ele, que eu estou buscando todos os dias, mas eu estou lá na igreja fazendo tudo que eu posso. Há várias pessoas com quem eu falei que eles têm uma confiança, mas a confiança é baseada ou tem alicerce no grupo a qual eles pertencem. Gostaria de ler os versículos. Uma conversa entre Jesus e um homem religioso, praticante, espiritual, entre aspas. João 3. Alguns de vocês conhecem esses versículos. João 3:2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, nome desse senhor, veio a Jesus a ter com ele à noite, porque não queria se envergonhar, ser conhecido como ele queria falar com Jesus. Esse fariseu, esse homem que tem todas as respostas, porque ele precisa falar com esse outro aqui. Então ele, de forma meio escondida, foi ter com Jesus. E ele, homem religioso e praticante da religião e da fé dele, tentando abordar o tema de maneira suave. Jesus, olha, sabemos que o Senhor veio de Deus porque você está fazendo coisa que só Deus pode fazer. Tentando entender quem foi Jesus, quem era, por que ele estava. Tentando só, de forma leve e suave, chegar ao assunto. E Jesus foi direto ao ponto. Nicodemos, eu te conheço totalmente. Se você não nasce de novo, você não vai ver o reino de Deus. Jesus falava a este homem aqui, o que você traz à mesa é inválido. Não presta para nada. Vemos aqui algumas coisas que nos ensinam. Pensando, meditando nessa conversa entre esse homem religioso e Jesus, o Deus encarnado. Primeiro, vemos este homem religioso, né?
A religião, em geral, a religião é a tentativa, o esforço do homem de se aproximar a Deus. Geralmente, quando estamos falando de religião, estamos falando de coisas que o homem faz, pensando que é isso que vai levar a ele mais próximo a Deus. Os fariseus, eles estudaram rigidamente o Antigo Testamento. Eles discutiram sobre a interpretação, ainda mais sobre a aplicação das Escrituras do Antigo Testamento. E eles, achando que eles aceitaram como a aplicação certa, eles viveram uma vida religiosa bem rígida, pensando que foi isso que ia os aproximar mais a Deus. E estes homens praticaram a vida toda a viver uma vida muito disciplinada, rígida, religiosa, pensando que isso adiantava a vida espiritual. Eles confiaram na religião deles. A estrutura religiosa, eles pensaram, é o que deu a eles uma posição mais próxima ou melhor para com Deus. Esse é o que a religião faz na vida do ser humano. Nós buscamos uma religião para nos fazermos coisas que nós pensamos vai nos ajudar a sentir melhor sobre nossa sinceridade, nosso esforço, no que nós estamos fazendo para mostrar a Deus que nós amamos Ele, que estamos buscando Ele, que somos dignos de andar junto com Ele. Muitas vezes a religião na sua vida é um fardo, é um peso que ou você toma sozinho ou que outro colocou acima de você. Para você se sentir que você estava fazendo algo para levar você a Deus. Mas a segunda coisa que vemos é que a única verdadeira religião vem de Deus. E foi Deus falando ao homem o que Deus ia fazer, não o que o homem ia fazer ou tinha que fazer. Há muitas religiões neste mundo, muitos. E sabe que você pode classificar todas as religiões em existência. Você pode as classificar num de dois grupos. Primeiro grupo, o que você tem que fazer ou deve fazer para estar bem com Deus. Ou para estar bem com o universo. O segundo grupo é o que você tem que aceitar como presente gratuito para estar bem com Deus. Todas as religiões do mundo você pode se encaixar num desses dois grupos. E Nicodemos chegou a Deus, a Jesus, dizendo, esse homem religioso, eu quero entender a sua mensagem para eu saber que eu estou indo bem. E Jesus, olhando com amor e compaixão a ele, disse, homem com tanta prática, com tanta disciplina, com tanto conhecimento, que confia tanto na sua religião, você precisa de um novo nascimento, porque a parte disso, nada conta. O único verdadeiro religião, se posso usar essa palavra, que existe, é o que vem de Deus. E o que vem de Deus, ele disse, foi ele fazendo algo para nos trazer até o lado dele. Não nós fazendo para nos melhorar e subir e ficar ali com ele. Não, não, não. A minha justiça não conta para nada, não presta. A verdade é que Deus ia fazer o que somente Deus pode fazer para conseguir reconciliação entre o Deus Todo-Santo e o homem pecador. E essa é a realidade. Em Salmo 40, versículo 2, a Bíblia falava sobre o que Deus fez. O salmista louvando a Deus e contando as misericórdias e a graça dele. E diz que ele estava no lugar horrível e que Deus estendeu a mão e o tirou daquele lugar horrível. Foi Deus que faz a obra, que fez a obra. É Deus que faz o necessário para nos salvar e para nos
chamar ao lado dele. Foi Deus. E primeiro vemos a religião em geral. É o homem tentando se aproximar a Deus pela coisa que o homem faz. Mas vemos a segunda coisa. Verdadeira religião é Deus fazendo o necessário para nos aproximar a Ele. E a terceira coisa que vemos aqui com Nicodemos, se eu confio na minha religião, se eu confio em mim mesmo, serei perdido. A conversa continua aqui. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Pense no seu nascimento. Como foi o dia do seu nascimento? Foi o esforço de você? Foi o poder de você? Foi o conhecimento, entendimento, a mente de você? Foi a sua experiência? O bebê não faz nada. Ele só recebe vida. Foi o corpo da mãe que alimentava ele aqueles 9 meses. Foi o ventre dela que fez o necessário para ele nascer. Foi o conhecimento e cuidado médico do médico, das enfermeiras, pessoas assim. São outras pessoas e um outro ser que cuida e que deu vida e sustento a nós. Recebemos a vida. O bebê não se decide. Sabe que eu acho que eu quero nascer, eu quero ser concebido tal dia, quero nascer tal dia, e eu vou fazer isso, aquilo, outro. Não. Tudo ele recebe como presente. E Jesus, olhando a Nicodemos, disse, sua religião não adianta nada. Ou você vai crer, ou você ficaria perdido. Jesus falava mais para frente, versículo 15, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nicodemos, você quer me mostrar o seu merecimento? Nicodemos, você quer praticar uma religião? Nicodemos, você quer mostrar todas as suas obras? Você quer demonstrar o seu conhecimento das Escrituras? Nicodemos, o que determina se você seria salvo ou condenado? O que determina se você se aproxima a Deus ou não? O que determina se você vai se levar para Deus, para o céu ou não? Não é quanto você conhece, não é o que você sabe, não é quanto você faz. É se você crê no unigênito Filho de Deus, Jesus mesmo. É uma questão de crer. Você gostaria de chegar ao fim da sua vida tendo pensado, bom, meus avós sempre participavam em tal igreja, meus pais participavam em tal igreja, eu também fui membro de tal igreja. Você gostaria de chegar ao final da sua vida para só descobrir, quando é tarde demais, que ser membro de igreja não pode salvar a alma? Não, mas você foi batizado nas águas. Jesus falou, quem crê não é condenado. Mas eu sempre tentava fazer a coisa certa. O livro de Mateus, capítulo 7, nos conta o testemunho futuro de alguns que chegarão diante do grande trono branco de Deus, que serão julgados segundo as suas obras. E naquele dia eles vão dizer a Jesus, mas Senhor, não fizemos grandes milagres no teu nome e em teu nome expulsamos demônios? Há pessoas que vão falar para Jesus, mas eu fiz tanta obra
até no teu santo nome. Como o Senhor vai me condenar quando eu estava fazendo a obra do Senhor? E Jesus falará para eles: apartai de mim, eu nunca vos conheci. Meu amigo, se você pense que é ser membro de igreja, frequentar tal igreja, ser batizado em tal ministério, se você pense que a sua religião vai conseguir a vida eterna para você, escute, por favor, a mensagem da Bíblia, escute, por favor, a verdade de Jesus Cristo que ele falou. A religião não salva a ninguém. Nós precisamos nascer de novo. Não é uma coisa que nós fazemos, é uma coisa que Deus fez. Não é uma coisa que eu consigo, é a obra que Jesus Cristo conseguiu fazer. Não é a justiça minha, é a justiça perfeita dele. E nós, como um bebê que nasce recebendo esse presente de vida por parte da mãe, nós precisamos receber como presente, não pela coisa que nós temos feito, não por causa de a quem pertencemos, ou qual grupo, mas por ter crido no verdadeiro e único suficiente Salvador, Jesus Cristo. Se você está pensando que por causa dos seus voos servir a Deus em tal igreja, se você pensa que é porque os seus pais te levavam à igreja cada semana, que você está bem com Deus, presta atenção. Isso não é suficiente para perdoar todos os teus pecados. Infelizmente, há muitas pessoas que vão para o inferno do banco da igreja. Não é por estar dentro de uma igreja que vamos para o céu. É por ter crido em Cristo Jesus como Salvador pessoal. Você não precisa praticar uma religião para obter a tua salvação. Você precisa receber como presente gratuito o perdão e a salvação da tua alma. Jesus está falando a você hoje a mesma coisa que ele falava a Nicodemos. Não confia na tua obra. Não confia na tua igreja. Não confia na tua religião. Crê em mim. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Se você não tem a certeza absoluta da vida eterna, se você tem pergunta ou dúvida sobre se a sua fé está no lugar certo, por favor, entre em contato conosco e seria nosso prazer te mostrar pelas Escrituras como é possível depositar a nossa fé na pessoa certa e não na religião. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu tempo. Que Deus continue os ajudando e abençoando e iluminando as suas mentes para conhecer e crer na verdade bíblica. Até a próxima vez. Até mais.